Salve, família vascaína! No momento que eu estou gravando esse vídeo, 2 horas da tarde, boa tarde, uma excelente quarta-feira, um dia abençoado para todos nós. Daqui a pouco vou terminar esse vídeo aqui, né? Gravar, editar, postar, resenhar com vocês. Vou treinar, aturar um monte de flamenguistas que ficam me esperando na academia agora para perturbar o meu juízo. E às 7 horas vou estar na frente da televisão secando. Que vida essa nossa, né? Secando Vitória, secando Fortaleza, Internacional e Santos. Não é mole não, família. Mas é isso, quero resenhar com vocês. Separei aqui uma galera, né, pra gente trocar uma ideia sobre Diniz, Vasco, Coutinho, Neto, esculachando Diniz, o Coutinho, Chiliquento Dias também, esculachando Fernando Diniz, Fernando Campos e Pedrosa. E a gente volta aqui para trocar uma ideia sobre isso, colocar alguns pontos. Gabriel Farias também, falando sobre a coletiva do Fernando Diniz, porque hoje, né, família, só se fala nisso, né, no trabalho do Fernando Diniz. E assim, é um questionamento que eu fico até me fazendo aqui, cara, será que com outro treinador o Vasco estaria performando? Não teria essa sequência de derrotas, 6 derrotas? Porque, família, o Vasco nos últimos anos, né, teve a melhor sequência, né, com o Fernando Diniz. 12 jogos, perdeu 1. 4 vitórias consecutivas. Durante essa sequência, teve 2 vitórias que me chamaram a atenção, que foi sobre o Cruzeiro e sobre o Flucê, um time equilibrado, um time bem postado, um time se defendendo bem. Então o Diniz, ele encontrou esse equilíbrio, sabe? O Vasco performou durante esse período, conseguiu ganhar do Fortaleza, que não perde agora 8 jogos, ganhando de vários times dentro de casa, inclusive do Flamengo. O Vasco ganhou com um jogador a menos. Então o cara encontrou o time desse time. E agora, em 7 partidas, 6 derrotas. É claro que você não pode normalizar isso, mas eu fico assim, numa confusão mental aqui, meio tudo culpa do Lloyd. Lloyd, 22, eu pensando assim, cara, a culpa do Vasco é do Fernando Diniz? É o Fernando Diniz? Um outro treinador, esse time vai performar? Difícil, né, família? Mas é isso. Eu acho que vale a pena a gente acompanhar esses cortes aqui para agregar aqui no nosso debate. Claro, conto com o seu desabafo, a sua opinião sobre tudo isso, família vascaína. Antes, dá aquela força aqui pro Thiagão, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, hypa o vídeo e a parceria aqui. Preciso falar porque ajuda demais o nosso trabalho, família vascaína. Parceria do YouTube com o Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magazine, tá? Ah, Thiagão, aquele esquema. 6 derrotas, irmão, eu não vou comprar uma camisa do Vasco agora. Não vou comprar um boné do Vasco, vou esperar a Nike e tudo mais. Aí eu penso, beleza? Mas você clica aqui no link da Netshoes, da Magazine, Shopee, Mercado Livre, compra a parada que você está planejando, que você já está pensando, um tênis, um fogão, uma camisa, qualquer outra coisa, sem pagar R$1 a mais. Mas o fato de você ter clicado no link e aí você foi direcionado para esse determinado site e comprar a tua parada, repito, sem pagar R$1 a mais, você já vai estar contribuindo aqui com o canal Vasco em Família. Vamos seguir a nossa resenha. Família, eu vou botar na tela, mas eu até esqueci de separar aqui, sobre o Piton, né? O departamento médico Vasco entende, né, que vai ficar difícil de contar com esse jogador, porque o entendimento, não saiu ainda o resultado do exame, eu nem sei se ele fez esse exame, no momento que eu estou gravando esse vídeo, mas a ideia é que é uma lesão ligamentar. E assim, não entendo nada, não sou médico, mas a dor que ele sentiu ali, a maneira que ele se comportou ali, né, gritando, pedindo o atendimento, e quando você vê a imagem, eu falei, não é sério, cara, é sério. O jogador, né, não foi maldade, nada, foi um lance de jogo ali, acidente de trabalho, né, podemos dizer assim, a perna puxa, a trava dele fica no chão, dá um salavanco assim no joelho, e aí ele cai gritando de dor. Então realmente, família, não vai dar para contar com o Piton para essa sequência, principalmente, claro, para a Copa do Brasil e a decisão, se Deus quiser. Thiago, tu é maluco, vai ter que acreditar, vamos acreditar, família. Vamos acreditar que alguma coisa vai acontecer, que a urucubaca do Vasco é no Campeonato Brasileiro, né, e na Copa do Brasil a gente vai caminhar, vai passar. Se Deus quiser, a gente precisa disso, né? Então, assim, vamos ter que contar provavelmente com o Pumita para essa sequência. E foi muito mal ontem, né? Foi muito mal ontem, entrou muito mal, desligado, lento, uma avenida. Mas ele já performou nessa função, né? Jogou bem numa sequência difícil.
E assim, família, naquela sequência, o Vasco até se defendeu melhor com o Pumita, né? O Pumita segurando um pouco mais, né? Com o Piton, como ele é da função ali, lateral esquerdo de origem, acaba subindo um pouco mais e o Pumita segura, dá mais liberdade lá pro PH. Vamos ver, eu espero que o Vasco possa se sair bem aí com o Pumita de lateral, família, porque eu acho que ele vai ser o escolhido, não passa pela cabeça do Diniz o Vitor Luiz ser titular nesses jogos aí, né? Vamos lá, vou reagir aqui com vocês, essa galera falando aí, esculachando, principalmente o Fernando Diniz. Depois eu volto aqui com vocês, né, pra gente trocar uma ideia e conto com a opinião da galera também, da família. Difícil de aturar algumas entrevistas coletivas do Diniz, principalmente após derrotas como essa diante do Mirassol. A gente não fez um jogo ruim, muito pelo contrário. Foi um jogo muito bom contra o adversário, que é muito bom. Nós tivemos 10 escanteios, tiveram um escanteio. Os números estatísticos eles nos favoreceram. A gente não teve a mesma energia do jogo do Inter e a mesma contundência. Isso foi o que faltou. Eu até concordo com ele, o Vasco realmente não fez uma partida muito ruim, mas daí a tratar essa partida como muito boa, aí eu já acho um tremendo de um exagero. No primeiro tempo, por exemplo, o Vasco começou lento. Aí teve um período entre o minuto 15 e o minuto 30, ali, uma janela de primeiro tempo, em que o Vasco realmente foi bem. Vários escanteios, pressionando, sufocando, não deixando o Mirassol sair da defesa. Depois, essa pressão caiu. No segundo tempo, o Vasco realmente voltou bem, concordo com o Diniz. Talvez uns 15 minutos ali de um futebol sufocante para cima do Mirassol. E depois, isso desaparece. O Mirassol faz um gol e o Vasco tem um poder de reação baixo. Tirando aquela grande chance do DVD, não foi um Vasco, assim, tão próximo do empate. O Diniz fala que faltou contundência à equipe. Pô, gente, futebol é feito de contundência. Se faltou contundência, então não dá pra dizer que a partida foi muito boa. E aí o torcedor, imagina, né? Chateado, mais um tropeço dentro de casa, ele pega, vai tentar entender o que o treinador falou, vai tentar entender a justificativa e recebe essa justificativa de que o time jogou muito bem. Não precisa também criar um cenário para tentar convencer o torcedor. O torcedor pode não entender das métricas do jogo, dos dados que o Diniz tem, mas o torcedor também não é bobo. É o quarto colocado batendo um time de meio de tabela. Não tem nada de anormal. Acho que também não precisa criar um factoide dizendo que o Vasco foi muito bem, quando o Vasco realmente não foi muito bem. O Vasco fez a partida ok. Uma partida ok contra o quarto colocado não basta. Que o Fernando Diniz é treinador pro Vasco, desculpa. Um treinador que dos últimos 7 jogos perdeu 6. Um jogador com o Felipe Coutinho, que vocês baba-ovo do Felipe Coutinho, 8 jogos, nenhum gol. É impressionante como vocês têm a ideia que um treinador como o Fernando Diniz e o Felipe Coutinho pode levar o Vasco a disputar Libertadores, pode levar o Vasco a ganhar títulos. Esquece isso. Esquece. O Vasco é muito grande. Mas do jeito que vocês pensam, o Fernando Diniz, com aquela conversa mesma, eu quero formar seres humanos, eu quero formar não sei o quê, aqui não sei o quê. Cara, que time horrível, que bagunça de jogadores, que bagunça defensivamente. Olha o primeiro gol, a coisa mais ridícula de um treinador. Que coisa fazer isso com o Vasco. É inacreditável o que vocês fazem com o Vasco. Chega o que o Fernando Diniz fez com a seleção brasileira, fez com o Audax, fez com o São Paulo. Tá bom. Valeu, Fernando Diniz. O Nuno Moreira foi um jogador a menos. Aí o Vasco toma um gol, o que ele faz? Ele tira o Nuno Moreira. Então, desculpe, não dá pra gente elogiar sempre, Diniz. Não dá. Você vê o técnico do Mirassol, quarto colocado no Campeonato Brasileiro, marcando as substituições. Ele botou o Verratti, que eu não fui favorável a trocar no intervalo, mas acho que ele demorou a botar. O que ele fez? Botou o zagueirão Luiz Otávio. Enxerga jogo, vê o jogo, posiciona os seus jogadores de uma maneira a trazer dificuldade ao adversário. Ele botou o Carlos Eduardo, que é um ponta que joga por dentro. O que ele fez? Ele atraiu ainda mais o Vasco e passou a usar a bola na velocidade pro Carlos Eduardo nas costas do Cuesta e do Robert Renan, que estavam sempre marcando homem a homem. Quer dizer, ele movimenta o seu time, ele faz o seu time jogar de uma forma que o adversário morde, e é por isso que o Mirassol está nessa situação, porque tem um trabalho melhor do que o Vasco. Isso foi falado durante a transmissão do Premier e é uma realidade. Não é desmerecer um time grande de um time pequeno, não. O Mirassol é melhor do que o Vasco. Só que times que estão abaixo do Mirassol ganharam do Mirassol, porque competiram, porque brigaram. O Vasco hoje jogou desinteressado. Agora, é uma preocupação que eu tenho, porque, desculpe, eu não sou pitoniza, eu não tenho bola de cristal, eu não sei qual é o Vasco que vai jogar, porque esse time do Vasco é barriga de mulher grávida sem fazer ultrassonografia. Eu não sei qual é o sexo do bebê. Eu não sei qual é o Vasco que vai jogar contra o Fluminense. Faço a mínima ideia. Porque a gente pensou, vai jogar competitivo hoje, porque jogou sexta-feira. Aí faz o jogo que fez hoje. Desinteressado, lento, eventualmente tentava alguma coisinha, bola picando na área, os jogadores do Vasco torcendo. Não atacavam a bola, não brigavam por uma bola. Teve ali vários chuveirinhos e nada. O David entra no segundo tempo. Eu tô vendo
O meio de campo do Vasco domina a bola, estão os 4 atacantes enfiados. Ninguém vem buscar a bola. Aí o David tá desligado, aí dá a bola no David, o zagueirão vem, antecipa. É óbvio isso, porque tá desligado no jogo. Como tá desligado quem dá o passe, como o Tietê, que entrou mais uma vez mal no jogo. Que é uma insistência absurda do técnico do Vasco, para um jogador que não produz absolutamente nada, que não dá um chute, que não dá um passe, que não faz uma assistência, mas continua entrando. Então me desculpe, eu tenho que criticá-lo, Fernando Diniz, porque hoje ficou muito claro, escarrado, que o treinador do outro lado é melhor do que você em termos de trabalho. Acho que o seu Coutinho, que é um peça importante, eu já cansei de elogiar o Coutinho aqui, mas a reta final dele de Campeonato Brasileiro é uma reta final ruim. Ruim. É um jogador que tem um investimento alto, que é o camisa 10 do Vasco, é uma estrela do Vasco, e está decidindo poucos jogos nessa reta final. Ontem foi um jogo ruim dele, assim, praticamente não produziu, e eu acho que tem que existir cobrança sim. Acho que essa leitura de jogo do Diniz é uma leitura de jogo que às vezes demora muito, ou mexe errado, ou expõe muito a equipe, ou demora muito para mexer, sabe? É uma convicção que beira teimosia. Que beira teimosia, assim, de não tá dando certo. No segundo tempo o Mirassol neutralizou o Vasco. E até falava com o Pedrosa, a gente tava falando lá, ó, o Mirassol vai encaixar na transição, vai fazer o gol. É dito e feito, gente. Futebol não tem mistério, assim, e eu acho que ele demorou mais uma vez ontem pra temporada do Lúcio Acosta. A temporada do Lúcio Acosta, o impacto que ele causou no Fluminense, Sim. é melhor que a do Coutinho, por exemplo. Mas, cara, o Coutinho eu acho Calma, o Coutinho dona, calma, dona. É melhor, Pedrosa. Calma, dona. Eu acho que o Coutinho é muito bom. O impacto que o Lúcio Acosta causou... Dona, o momento que o Fluminense está vivendo hoje, o Vasco viveu há 1 mês e meio. O Vasco ficou 12 jogos, teve 7 vitórias, 4 empates e 1 derrota. E o Coutinho foi essencial para que o Vasco tivesse uma engrenagem. A diferença é que o Lúcio Acosta é mais decisivo É exatamente. Sido fazer decisivo. gol É isso e que eu tô assistência. Gente, Mas por que, dona? Deixa eu te explicar, deixa eu só terminar. Sabe por quê, dona? Porque o Lúcio Acosta ele joga com o Hércules e com o Martinelli atrás dele. Ele joga com o Hércules e com o Martinelli atrás dele, ele não tem que descer na primeira linha para poder fazer saídas de bola. Tá aí. Família, deixa eu começar falando sobre o Felipe Coutinho, destacando aí principalmente, né, a visão do Fernando Campos, que é vascaíno, né, trabalha lá na Caseia TV, e do Neto, né? Assim, recentemente eu comentei isso aqui com vocês, né? Fiz essa cobrança, falei sobre isso, que na minha visão, o Felipe Coutinho não vem sendo um protagonista do Vasco. Um belo coadjuvante, podemos colocar assim, pelos números, não está conseguindo marcar assistências. Concordo plenamente com essa visão aí do Lucas Pedrosa em relação ao modelo de jogo em comparação ali ao Lúcio Acosta. Você vê o Lúcio Acosta, assistiu o jogo ontem, né, do Flucê, muito mais próximo da área do que o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho participa muito da construção, ele não joga muito próximo da área. Por quê? Porque o Fluminense, de fato, tem jogadores mais físicos pelas pontas, os volantes, então o Zubeldia deixa o Lúcio Acosta mais livre, né, para participar da construção, da fase ofensiva, podemos colocar dessa forma. Então tá conseguindo marcar gols e assistências, principalmente nesses últimos jogos aí do Flucê. Mas, família, por exemplo, ontem eu não achei que o Felipe Coutinho fez uma péssima partida. Não fez. No segundo tempo, eu concordo, ele cansou, ele sentiu, ele poderia ter saído. E aí abre margem pra gente falar sobre o Estrela, cadê o Garré, porque não joga, já que o Matheus França é terrível de ruim, né? Não é terrível de ruim, mas ele, nossa senhora, parece que ele desaprendeu, né? Mas não fez uma partida ruim ontem, não fez. O Felipe Coutinho deu um passe aqui pro Andrés Gomes, chamou na caixa... No segundo tempo lá, uma jogada bonita que ele tentou. Cara, participou bem do jogo ontem. E assim, o campo pesado atrapalhou. Ah, Thiago, mas atrapalhou o Mirassol também. Sim, atrapalhou. Só que o Mirassol, eu acho que consegue lidar melhor com essa situação porque é um time mais leve. É um time mais físico, mais intenso que o nosso, sabe? O Vasco tem essa dificuldade com o próprio Felipe Coutinho. Tu vê, não tem nenhum jogador do Mirassol com o perfil do Coutinho ontem. Que até o Gabriel, pela idade e tudo mais, a gente pode fazer uma comparação física, assim, apesar de achar o Gabriel mais leve, né? Mas ontem não tinha, era o Shailon, era o Alisson, era um atacante lá que fez o primeiro gol no campeonato leve, quem tava jogando por aqui era o Negueba, os laterais com uma boa capacidade física, os volantes também, os zagueiros correm bem do Mirassol, sabe? Um time completo, assim, um time titular, e a galera que vem entrando ali com intensidade, com força. Então eles lidaram melhor com esse campo pesado em relação ao Vasco, mas eu não achei o Felipe Coutinho mal ontem, não. Mas concordo que precisa, né, assumir um pouco mais de responsabilidade no Vasco. Hoje o principal jogador do Vasco é o Ryan. É o Ryan. Se o Ryan não tenta alguma coisa diferente, até mesmo o Andrés Gomes, tá? Vou colocar o Andrés Gomes também, apesar de errar muito, é o cara que tenta tirar alguma coisa, e o Felipe Coutinho precisa realmente mostrar
um algo a mais. Não está matando, mas né, a gente entende que ele precisa aparecer mais. E aí também eu acho que o Pedrosa tá certo nesse sentido, o estilo de jogo do Fernando Diniz, eu acho que tira um pouco os números do Coutinho. Né? Ele não tá tão próximo da área para dar assistência, para finalizar, participa mais da construção aqui, lá de trás ou aqui do meio campo. E assim, o Neto, cara, o Neto é muito engraçado, família. Agora até abrindo margem pra falar do Diniz, tá? O Neto, ele fala muita merda, porque quem é ele pra falar do Felipe Coutinho tendo um Depay num time, entre outros jogadores, o próprio Dorival. O trabalho do Dorival é horrível, horrível. O Campeonato Brasileiro, o Corinthians tá um ponto na frente do Vasco, né? E com uma folha bem maior que a nossa. O trabalho do Dorival é horrível. E assim, o Neto recentemente, por exemplo, ele falou que o Internacional acertou contratando o Ramon Dias, porque o Zubeldia era isso, era aquilo aqui. Olha o trabalho que o cara faz e o Ramon Dias já demitido. Então assim, família, eu concordo com muita coisa que foi dita aqui sobre o trabalho do Fernando Diniz, em relação à demora na mexida ontem, a leitura do treinador do Mirassol e a leitura do Fernando Diniz, segurando o Nuno, se arrastando em campo. Ele poderia ter mexido né, antes no time, colocando ali o David no jogo para tentar dar mais força. Ele fala que faltou energia pro Vasco. Então, se faltou energia, cabe a você ter essa leitura. Tá faltando energia? Vou colocar sangue novo no time, pô. Ele fala uma parada e parece que ele não pensa. Sabe, a leitura estava pedindo um jogador ali com mais força porque o Nuno não estava conseguindo contribuir. Diferente do jogo contra o Internacional, que o time do Internacional é limitadíssimo na questão física, é mole, é lento. O time de ontem, que o Vasco enfrentou o Mirassol, tem muito suco. E aí faltou energia, é porque ela estava sobrando, Diniz. Ah, não faltou energia contra o Inter. Não. Discordo, o Inter é cansado. Cansado na alma. E o Mirassol não, cheio de tesão. Aí parece que faltou energia pro Vasco. Não, é porque os caras, cara, ganham as divididas, estão atentos, o Vasco dorme em momentos do jogo, e aí você poderia ter feito a mudança, sacando o Nuno e colocando ali o David. E esperando um pouco mais o Verratti pela questão da bola aérea. Mas assim, família vascaína, em relação né, à cobrança ao Diniz, eu concordo com boa parte das críticas, porque acho que eu tava vendo que o Diniz tem 13 derrotas, né? Das 18, o Diniz tem 13. Acho que 3 é do Carille e 2 do Felipe. 13 do Fernando Diniz. É muita coisa. É muita coisa. Então, assim, tem pontos que o Vasco perdeu, que eu concordo com ele, que é no campo. A gente cita aqui o PH. Pô, agora eu não vou lembrar. Contra o São Paulo, contra o Grêmio. Mas, cara, vários outros jogos que o Vasco deixou pontos na mesa por causa do Diniz. Por causa da insistência dele numa convicção que não cabe hoje mais, sabe? E não cabe no trabalho dele, porque os números dele são horríveis. A última passagem no Flucê, no Cruzeiro e agora no Vasco. O trabalho no Campeonato Brasileiro é terrível, é patético. Assim como eu cobrei o Carille lá no início, falando que ele tinha em mãos o melhor Vasco desde 2012, isso precisa ser colocado nas mãos do Diniz. E ninguém tá pedindo uma campanha de G4. A gente merece isso, mas ninguém tá falando disso. Agora, o Vasco chegar na última rodada do Campeonato Brasileiro com a possibilidade matemática de cair, é vergonhoso. É vergonhoso. E aí eu entendo que o Fernando Diniz tem muita culpa nisso aí, por várias modificações, escalações, com um time sem sangue, sem força, insistência. Quem lembra daquele jogo contra o Internacional, minha gente? Que ele deixou o Verratti até o ponto do Verratti dar assistência pro Carboneiro. Qualquer treinador do mundo com um jogador a menos faria uma mudança de tirar um jogador pesado e tentar botar um jogador mais leve. Assim como o Rafael Guanais fez ontem, por exemplo, quando ele saca não sei quem e coloca o Carlos Eduardo pra atacar, contra-atacar, ter essa opção. O Diniz segurou o Verratti naquele jogo até o cara dar assistência. Até o cara dar assistência. Então muita coisa nesse Vasco, nesse atual momento, passou pelas mãos do Diniz. Agora, não dá pra dizer, não dá pra falar que teve bons momentos, que não teve. Teve bons momentos, que ele conseguiu equilibrar o time, que ele conseguiu fazer o Vasco um time competitivo, um time intenso, e isso precisa voltar. Eu acho que a paciência em relação ao Fernando Diniz, ela acabou. No sentido de inventar, de testar algo que já foi colocado em campo e não deu certo. Ontem, família, o Vasco não foi bem, mas também não fez uma péssima partida. Ontem o Vasco poderia ter vencido. Foi uma defesa do Walter, foram poucas chances criadas, mas o Vasco é isso aí. Eu acho que ontem o Vasco perdeu numa insistência do Diniz, é o que eu falei. A derrota de ontem, ela passa pelo coletivo. O Diniz não inventou, o time não foi exposto, foi um time equilibrado, foi equilibrado. É que o Mirassol é um time que está na 4ª colocação. E vai saber aproveitar ali as dificuldades do Vasco e soube aproveitar e fez os gols. Mas ontem foi uma derrota do coletivo. O Diniz demorou a dar sangue pro time, concordo, mas os jogadores poderiam ter caprichado um pouco mais. Caso do David, caso do Andrés Gomes, que teve várias possibilidades de caprichar e não conseguiu. Então esses detalhes
dormiu no primeiro gol do Mirassol. Então esses detalhes é que acabam prejudicando, família. Prejudicando muito. Então eu entendo que se o Diniz e os jogadores acreditarem, confiarem nesse equilíbrio que ele já conseguiu, a gente pode passar sim na Copa do Brasil. Agora, eu sou muito mais a favor de uma reformulação no elenco do que a saída do treinador. Porque, família, é só você acompanhar futebol. O Zubeldia saiu do São Paulo escorraçado. Aí hoje está fazendo um grande trabalho no Fluminense. Mas será que vai conseguir passar por momentos de dificuldade? Porque vai passar. Ontem eu vi o jogo. Cara, o Fluminense ganhou. É uma coisa assim que eu falo, cara, futebol tem coisas que não tem explicação. Que não tem como explicar. Porque o Freitas, ontem, o zagueiro do Fluminense, fez força pra perder. Ele deu bola no pé dos outros, ele fez força. Mas a sair com a vitória, com 2 gols do Soteldo. O momento é maravilhoso. E o Vasco viveu isso, né? Recentemente com o Diniz. E agora, né, 6 derrotas em 7 jogos. É buscar o equilíbrio, que o Diniz já conseguiu. O time é esse aí, que vai encarar o Fluminense na semifinal. Eu só espero com um pouco mais de atenção. Ligado no jogo. Porque ontem dormiu. E quando você dorme com um time que é o 4º colocado, perde. Você pode dormir contra o Internacional. Como o Vasco desligou. Em 20, 15 minutos do primeiro tempo tomou um gol, mas depois passou por cima. Agora, num nível de enfrentamento, principalmente da Copa do Brasil, que você vai encarar Fluminense, Grêmio, Cruzeiro e Corinthians, né, que nessa competição vai jogar atento, você não pode dormir. É 90 minutos mais os acréscimos ligado. Não pode dormir. O Vasco dormiu e perdeu a partida ontem. Fui, família.